olhando para a mente de Cristo, abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, tá? Eu não sei se está passando online. Está passando? Está passando? Os irmãos que estão online. E os irmãos que estão aqui em Uber, por favor, não assistam online. Venha na igreja. Amém? Venha na igreja. Pois quem conheceu a mente... Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3... Nós, porém, temos. Ok, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Aí ele finaliza com essa afirmação: nós, porém, temos a mente de Cristo. Número 1, quando nós aceitamos a Cristo como meu Salvador, eu estou aceitando que já não vivo eu, mas Ele vive em mim. Veja bem, os anos se passaram e a igreja vem se modernizando. Porém, a palavra de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. O critério para chegar ao céu nunca mudou e nunca vai mudar. O critério para ser abençoado nunca mudou e nunca vai mudar. O critério para falar com Deus ainda é dobrar os joelhos e orar, sim ou não? Amém? Se nós queremos entender da palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. O critério do cristianismo nunca mudou e nunca? Então, olha para o teu irmão do lado e fala assim: não muda não, meu irmão. E para que eu possa viver as coisas de Cristo, eu tenho que ter a mente. Como é que eu vou ter a mente de alguém se eu não observar a mente dele? Vamos lá comigo? Estamos aqui, não? Não me deixe pregar sozinho, viu? Se eu quero ter a mente de alguém, o que eu preciso ver? Eu preciso observar essa pessoa. É uma lógica, sim ou não? Eu preciso observar a mente de Cristo. Eu preciso observar quem Ele é, como Ele fala, o que Ele fala, como Ele pensa. Eu preciso observar as Escrituras. Por isso que os 4 livros mais importantes da Bíblia para mim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é as palavras do próprio Deus aqui na terra. Então eu amo ler a Bíblia. Os livros que eu mais leio, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu gosto de estudar a mente de Cristo. Eu gosto de ver a forma que Cristo responde às coisas. Eu gosto de ver a forma que Cristo reage a meio de problemas. Eu gosto de ver a forma que Cristo reage ao meio de distrações. Eu gosto de ver as formas que Jesus passou por problemas e como Ele reagiu diante desses problemas. Porque, quantos pegaram a mensagem de voz que eu mandei? Mandou uma mensagem de voz para o grupo? Quantos receberam? 5, vocês não estão mandando no grupo? É? Eu mandei uma mensagem de voz, explicando o quê? Eu estou com 51 anos de idade hoje, cresci na igreja, minha vida toda foi na igreja. Pastor, já teve alguma coisa fora da igreja? Claro, já passei também minhas situações também. Ninguém é santo, amém? Mas eu nunca me afastei de Deus. Por quê? Porque eu tive um encontro com o Senhor aos 12 anos de idade. E uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, ela pode até perder uma luta, mas ela nunca vai perder uma guerra. Amém? Quando eu estou falando sobre cristianismo, eu preciso entender o que a palavra de Deus diz. O que é a mente de Cristo, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso exemplo. Para que eu tenha a mente de Cristo, eu preciso observar Cristo. Eu preciso gastar tempo com Ele. Eu preciso me envolver com Ele. Eu preciso buscar mais Ele. Eu preciso aprender como é que Ele faz. E vamos tirar um exemplo. Como que Cristo ama? Olha para o irmão do lado e fala: como que Cristo ama? Com falsidade, sem falsidade? Hã? Sem? Então eu preciso amar como Cristo. Cristo mente? Cristo então fala? Então eu preciso seguir as palavras dele. Ele tem uma mentalidade que a mentira não entra nele. Sim ou não? E se ele tem essa mentalidade, o que é que ele viu que ele adotou essa mentalidade? Alguma coisa ele viu que adotou essa mentalidade. Porque é que Cristo veio na terra, padeceu as mesmas situações que nós padecemos, mas ele continuou firme.
Ah, pastor, é que você tem... eu já estou 40 anos no Evangelho e Jesus Cristo só teve 33 anos. Não, Jesus Cristo passou todas as coisas que nós passamos. As distrações que ele passamos. Em situações, em tempos diferentes, mas ele passou por momentos difíceis. E ele tinha algo na mente dele que não deixava ele retroceder. A mensagem que eu mandei para vocês, eu coloquei: perder uma guerra, perder uma luta, pode até acontecer, desistir da guerra jamais. E no caminho do cristianismo, nós temos que estar renovando a nossa mente. Diário. Eu não sei se eu já falei aqui uma certa vez que eu fui pregar com um rapaz, e pastor Josué Junco, ele estava dirigindo o culto, eu era o pregador da noite, eu era jovem, devia ter os seus 24 anos, acredito eu, 25, 26 anos. E ele ia pregar, ele estava dirigindo o culto e eu era o pregador. E estavam, naquela época, nós sentávamos, todos os obreiros sentavam no altar. E eu estava sentado do lado dele, e ele já era uma pessoa na faixa dos seus 45, jovem ainda. E eu perguntei no ouvido dele, eu disse assim: pastor Josué, o senhor já pensou em desistir? E ele olhou para mim, mas ele olhou numa, sabe, parece que ele esqueceu que estava na igreja. Ele falou: todo dia. E eu falei: calma, estamos na igreja, todo dia, todo dia. Eu falei: calma. Ele disse: todo dia eu quero desistir. Mas a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha para o irmão do lado e fala assim: já pensou em desistir? E o que não nos faz desistir? O que não nos faz desistir é porque nós olhamos como Pedro: para onde nós iremos se só tu tens? Nós podemos passar situações, mas desistir da guerra jamais. Nós estamos numa guerra. O caminho final é o arrebatamento. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Pastor que me ordenou, o pastor Júlio César. E às vezes ele fala: olha, no final parece que eu vou chegar um pouco mutilado lá. Já se olha ele inteiro, mas falta um braço, uma mão, um dedo. Parece aqueles filmes que está tudo mutilado. Porque no caminho da história a gente vai, parece que, sabe, as coisas vão acontecendo e a gente vai ficando meio... E nós precisamos uma renovação na nossa mente. Deixa eu ir um pouquinho além, posso ir não? Chega na igreja, desejo pelo Espírito Santo, oração, jejum. Pastor, onde é que está a Bíblia? Deixa eu ler essa Bíblia. Mas olha só, uma jovem que lê a Bíblia, que lindo, todo marcado. Eu quero ler também. Olha, qual é o dia da oração? Que dia que é o culto? Ô irmão, dá glória a Deus, nós estamos na igreja. Mas passa um pouquinho de tempo, até o glória a Deus. Glória a Deus. É assim não? Vamos na oração? Não, já vou no domingo. Situações vão nos afastando, e quando nós nos damos conta, nós estamos priorizando toda a nossa vida. A nossa mente já está voltada para as coisas da terra, e a mente de Cristo vai ficando para trás. A mente de Cristo deve ser renovada diariamente. E nós não podemos querer criar um caminho para o céu, quando na verdade só existe um caminho. Eu ainda me lembro do quadro da minha vozinha: um caminho estreitinho e um caminho largo. Os mais antigos devem conhecer esse quadro que eu estou falando. Não mudou nada. O caminho é estreito, e para o céu não é para qualquer um, é para gente que paga o preço. Eu quero você glorificando a Deus, amém? Eu falo glória a Deus, você fala aleluia, tá bom? Eu falo aleluia? Amém. Vamos fazer um culto animado. Se eu preciso que a minha mente seja renovada, eu preciso ter a minha mente de Cristo. Dentro da nossa campanha nós colocamos: o início de uma metamorfose é a mente de Cristo. O que é uma metamorfose? Vocês lembram disso? Aquele largato se tornando uma borboleta bonita. Assim é, não? É assim, não? Aí ele se tampa todo no casulo dele, e ali ele começa um processo de transformação. E às vezes nós estamos na igreja,
Às vezes nós estamos, eu falo isso para o pastor Alex. Eu falo, filho, ministério é algo, vida com Deus é outra. O teu ministério cuida aqui, ó. A tua vida com Deus cuida aqui. Para que a gente não venha falar como Paulo falou. Todos nós vamos prestar conta um dia diante dele. Todos nós um dia vamos estar frente a frente com ele. O que você fez, irmã? Cadê as almas que você preparou? Quanto tempo você me aceitou? Eu sou 25 anos. Onde estão as almas? Aonde você se envolveu? O que é que você fez? Quando foi? Pastor, Jesus, mas é que eu estava muito envolvida com muita coisa. Se nós estivermos com a mente de Cristo, nós sabemos qual que é a urgência hoje. Qual é a urgência? Qual é a urgência? A vinda de Jesus está aí, e nós sabemos que a urgência está aí. A última vez que eu vim aqui, eu falei sobre o tempo. Vocês lembram do tempo? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos para a vinda de Jesus? Que ninguém sabe nem a hora, nem o. Porém, a Bíblia não fala que ninguém sabe o mês, nem o ano. Nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. E nós precisamos um fogo queimando dentro de nós. Eu preciso da mente de Cristo. Eu preciso ser transformado. Eu preciso de uma mudança. Eu me lembro muito bem, alguns testemunhos, quando eu venho para cá, vem fresco na minha mente. Eu me lembro do testemunho da esposa do irmão que é mecânico. Desculpa. Dona. E ela me falou para mim, pastor, minha vida está difícil, porque meu esposo é assim, vocês sabem do testemunho. E eu falei, filha, eu não sei se ela lembra, presta bem atenção no que eu vou dizer. Teu esposo vai vir, tudo vai acontecer, vai ser uma bênção, vocês vão estar bem na igreja, mas cuidado quando tudo estiver bem, porque é nessa hora que o inimigo vem. Não esquece disso, cuidado quando tudo estiver bem, porque quando tudo está bem, meu irmão, o dinheiro está na conta. Quando as coisas estão bem, a gente tende a distrair. A nossa distração tem um custo caríssimo. As pessoas me perguntam, pastor, porque você como empresário não ajuda as igrejas, não deixa esse negócio de pastor, que como ajuda você ia servir muito mais. Eu digo, eu não posso parar de anunciar Jesus. Nós pegamos um Uber aqui de Medford para cá, e a moça conversando conosco, e nós começamos a conversar com ela. Pastor, Deus colocou o senhor no nosso carro, eu preciso voltar para Jesus. Desde 2021 que eu não vou mais na igreja. Às vezes você está do lado de uma pessoa o ano todo trabalhando e não fala de Jesus. Passa pelas pessoas na rua, olha as pessoas e não fala de Jesus. Essa não é a mente de Cristo. A mente de Cristo tem desejo para estar com as coisas de Deus. A mente de Cristo tem desejo para estar falando com o Senhor. A mente de Cristo tem desejo para estar lendo a Bíblia. A mente de Cristo tem desejo para saber como o irmão está. A mente de Cristo está preocupado com o reino de Deus. Olha, a mente de Cristo, ela não está preocupada quantos anos nós vamos ficar nessa terra. A mente de Cristo está dizendo, eu estou batendo a porta, eu estou voltando. E é muito importante que como irmãos, obrigado filha, vem cá. Como irmãos, nós precisamos, um estar puxando o outro. Vamos aí, acorda aí, irmão. Vamos embora. Vamos, um tem que puxar o outro. Porque tem hora que vai lá um guindaste, torque, como é que fala, guindaste? Tem hora que nem o touro pode pegar a gente. Parece que a coisa está tão pesada que o touro vai ali, ele empina e não vai. Olha para o teu irmão do lado e fala uma frase para mim. Diga assim, não desista de mim. Diga, não desista de mim. Nós somos igreja. O significado de uma mente no original. A mente, ela tem faculdades mentais, entendimento, razão, no sentido, ela tem uma capacidade para a verdade espiritual. A mente, ela tem poderes extraordinários, porque o nosso Deus fez dessa forma. Cientistas
procuram provar sobre ciências quânticas, o poder do pensamento. Eu vou para a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé é uma coisa que você não viu. Então, se eu estou colocando um pensamento positivo, eu estou orando, eu estou dizendo, Deus já está fazendo isso, então eu já estou vendo pela fé. Então, ciências quânticas para mim é fé. A fé, ela vê coisas que o olho físico não viu, mas o espiritual está vendo. A fé, ela é positiva, a fé, ela não é negativa. A fé, ela olha para o céu e ela fala, eu sei que Deus tem coisa boa para mim. A minha mente de Cristo. Agora, o que é uma mente que não é de Cristo? Ah, não vai dar certo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu vou ter que parar de novo. Ah, o caminho é divórcio. Ah, o caminho é falência. Ah, o caminho é ser mandado embora. Crentes, nós estamos no meio de um mundo de crentes medrosos. O que são crentes medrosos? Eu não vou sair na rua porque agora vão me deportar. E eu sei que a coisa está estreita, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem antes de Trump, nem no Biden, nem Trump, nem isso, nem aquilo, a nossa cobertura é o sangue de Jesus. O Deus que te trouxe, o Deus que te trouxe é o Deus que vai te segurar. Agora nós precisamos estar em contato com Ele. Por isso, muitas das vezes eu falo assim, olha, sabe, às vezes nós precisamos, me dá 2 Coríntios, não sei se você consegue me acompanhar aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16, vamos fazer uma leitura. Às vezes nós precisamos fazer uma... Sabe, às vezes nós precisamos, agora mesmo, alguns dos meninos nossos lá foram no Legendários. Alguém já fez Legendários aqui, não? Ninguém. A mulherada tem que empurrar os homens aí, viu? Legendários, eu sei que tem muita gente, muito pastor falando contra, mas eu vou dizer uma coisa para você. Não é mal. Só falam sobre Cristo. Eu fui e eu vi coisas muito boas. Amém? Às vezes nós precisamos de um retiro. Às vezes nós precisamos de um momento novo. Às vezes nós precisamos, olha, quer saber, essa semana eu vou fazer uma semana inteira de jejum. E às vezes nós precisamos de uma semana inteira de culto. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Sabe, nós precisamos fazer um movimento aqui. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a crer. Eu preciso voltar a pular. Eu preciso voltar a ser pentecostal. Se nós nos entregamos ao Senhor, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16. Oh, perdão, é 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16. A minha faculdade mental, física, vai me atrapalhar a olhar para a minha mente espiritual. Porque a Bíblia diz que não é pela lógica, é pela fé. Amém? A palavra de Deus é pela fé. Então, o que eu faço? Eu venho na igreja pela fé. Eu saio na rua pela fé. Eu acordo de manhã pela fé. Eu vou sair para ganhar o pão pela fé. Eu dou minhas ofertas pela fé. Eu sirvo ao reino de Deus pela fé. Porque a fé é o que eu sei que Deus está nos recompensando. Se a minha mente não for uma mente de Cristo, eu não vou servir. Se a minha mente não for uma mente de Cristo, eu vou falar mal do meu irmão. Se a minha mente não for uma mente de Cristo, eu não acredito que eu possa prosperar. Se a minha mente não for a mente de Cristo, eu não acredito que eu possa mudar a minha história. Se a minha mente não for uma mente de Cristo, eu vou ficar desistindo todo o tempo. Se a minha mente não for uma mente de Cristo, eu não vou conseguir amar o próximo como eu deveria amar. Porque os dois ministérios da igreja que mais me abraçam, os dois ministérios que eu mais amo dentro da igreja, porque tem vários ministérios, eu já fui de todos. Até do Ministério de Círculo de Oração das Irmãs, já fui líder lá também. Nem sei porque me colocaram lá, mas eu já fui lá. Eles falaram, entra aí, eu entrei, pronto. Mas os dois ministérios que mais me tocam o coração é o ministério do evangelismo e o da intercessão. Crente tem que orar. Crente tem que evangelizar.
Um crente que não pega a Bíblia durante a semana inteira, me desculpa, Jesus vai voltar e você vai ficar. Um crente que não pega 1 minuto de oração durante toda a semana, Jesus vai voltar e você vai ficar. Qual foi a última vez que você jejuou, meu irmão? Porque jejum não é um pedido, Jesus é um mandamento de Cristo. Mateus 6,16. Oração também não é um pedido, é um mandamento. Ele não diz se você orar, ele diz quando orares. Ele diz quando jejuares. Ele diz que um requisito para que nós possamos entrar no céu, nós vamos ter que viver no Espírito, ou seja, eu não posso viver na carne. Estamos aqui não? Então, para mim entrar no céu, eu preciso ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. E na mente de Cristo eu vou buscar as coisas de Cristo. Na mente minha eu vou me acomodar. Eu vou dizer, não, eu vou me acomodar aqui. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O que nós estamos falando aqui? Qualquer sabedoria, qualquer mente que possa, uau, essa mente é brilhante, olha essa pessoa como ela se sobressai, ela fala bonito, ela é bonita, ela fala, nossa, olha a mente dessa pessoa. Qualquer mente na história não se compara com a mente de Cristo. Qualquer sabedoria dessa terra não se compara com a sabedoria divina. Qualquer coisa dessa terra não se compara com as coisas dos céus. Meu irmão, não se prenda com as coisas dessa terra. Não se prenda com essas coisas dessa terra. O máximo que nós podemos ter talvez é uma casinha dos 5, 10 milhões. E eu vou dizer para você, você nem vai usar todos os cômodos dessa casa. Ou um carrinho bonitinho que você vai dizer, olha que carro bonito, que status, olha que carrão, ele tem dinheiro. Não me interessam as coisas dessa terra. Interessa as coisas que estão no céu. Eu não estou dizendo que nós não podemos viver aqui nessa terra. Nós vivemos aqui na terra. Mas nós não podemos estar voltados para as coisas da terra. Porque quando eu estou ligado nas coisas do céu, eu estou dizendo, Senhor, nada disso aqui vai me... Tudo que o Senhor me deu aqui, Senhor, é para me ajudar no caminho. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para nos ajudar no caminho para chegar lá. Como nós podemos chegar lá no céu e dizer assim, Deus me deu tanta coisa lá, olha, me deu um trabalhão, e eu cheguei no lugar lá, olha o testemunho que Deus me deu. Ele chegou para mim e falou, quer saber, você é dono dessa companhia, entra aí, você é dono. E quando for para entrar no céu, perdi o céu. Aqui, igreja, de que me adianta? De que me adianta ganhar as coisas nessa terra e perder o céu? De que me adianta ter tanta sabedoria aqui na terra e não ter sabedoria da palavra de Deus? Não ter sabedoria de buscar a Deus. Eu sei que nós perdemos lutas. Perder lutas é normal. Eu já perdi várias. Mas parar uma guerra, não. Olha para o seu irmão do lado e diga, eu não sou de desistir. A qual nenhum... Ok, olha a sabedoria da terra. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Agora, olha no versículo 6. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios. O Espírito Santo, ele está cheio de informações que são mistérios para o mundo. E eu e você temos acesso ao Espírito Santo. Você perdeu de glorificar Deus. Eu não estou dizendo para vocês, não vou cansar nunca de dar meus testemunhos. 1 ano de América, resolvi jejuar e parar o trabalho e jejuar, e Deus me deu o caminho como comprar uma companhia que eu tenho até hoje, 25 anos. Como é que eu não vou aplicar minha companhia nas coisas de Deus? Foi Ele que me deu.
3 dias de jejum me gerou uma companhia. E me disse aonde que estava o dinheiro para mim poder comprar aquela companhia. Esse é o meu testemunho e vocês sabem. Deus revela mistério para aqueles que bastam tempo com Ele. Você já notou que quando a gente entra no caminho, a gente começa a buscar Deus, Ele começa a abrir as portas. E você vê as coisas acontecendo. Por isso eu digo, preocupa para mim é quando as coisas estão tranquilas. Se nós formos agora para a África, nós vamos fazer um culto e eu vou anunciar lá um culto domingo pela manhã. E domingo à tarde vai ter milhares de pessoas e não vai ter banco. Aliás, pode ser que esteja chovendo. Pode ser que o culto seja embaixo de uma árvore. Os irmãos que vão vir possivelmente não têm carro, então não vai ter carro estacionado. Muitos deles vão ter que vir caminhando. Alguns deles vão sair 2, 3 horas para poder chegar no culto. Onde nós estamos? O Deus da África é o mesmo Deus dos Estados Unidos. É que quando tem situações, nós temos sede de buscar Deus. Mas quando tudo está bem, cadê Deus? Aonde Ele está? Está aqui, igreja? Está aqui, igreja? Eu prefiro ficar de olho nas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Eu não posso perder essas coisas. Eu não posso perder o que a palavra de Deus está dizendo. Versículo seguinte. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Estou lendo versículo 10, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, quando eu busco o Espírito Santo, Ele me revela a pessoa de Deus, Ele me revela o céu, Ele me revela a terra, Ele me revela porque o mundo espiritual está na frente do mundo físico. Então, quanto mais eu buscar o Espírito Santo, mais eu vou ter dos mistérios do Senhor. Por isso, quando alguma pessoa fala, pastor, não leia a Bíblia porque eu não entendo, eu digo, ora que o Espírito Santo ensina. Eu preciso estar conectado com o Espírito Santo para entender a palavra. Amém? Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-los porque nelas se discernem como? Somente espiritualmente podemos discernir as coisas do Espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo seguinte. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glorifica o Senhor. A necessidade que eu tenho de uma mente renovada. Como que muitas pessoas, como que esses locais, por exemplo, do governo que trabalham com libertações de pessoas drogadas, eles trabalham com a mente. Eles levam as pessoas e eles trabalham com a forma da pessoa pensar e muitas das vezes aplicam coisas da palavra de Deus e as pessoas ficam livres. Eu preciso de uma mente renovada, porque tem coisas que passam na nossa mente que ela atinge o polo negativo. E quando atinge o polo negativo, infiltra na nossa mente, entra no coração. E aquilo ali pode custar, na verdade, a minha vida com Deus. Exemplo, uma pequena mágoa com um amigo. Crescem amigas, adolescentes, crescendo junto. E no momento dá uma confusão, uma briga, e fica uma falta de perdão mal resolvida. E aquela falta de perdão desce no coração. E acha que o tempo vai resolver isso. E aquilo bloqueia o contato com Deus. E a mente da pessoa, que ela madura todos os dias, ela começa a ficar uma mente imatura.
Toda pessoa que tem problema de falta de perdão, pode olhar, ela ainda é imatura até hoje. Nós só vamos madurar com a mente de Cristo. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, quanto mais tempo eu me envolvo com as coisas de Deus. Uma vez eu falei para a igreja, eu não sei se é a igreja que precisa de mim, ou sou eu que preciso da igreja. Porque o meu chamado é um chamado pastoral. E se eu paro o meu chamado, isso pode custar minha vida pessoal com Deus. E cada um de nós temos um propósito de um chamado, sim ou não? Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga, não desista de mim. Olha para ele e fala, eu sou duro. Eu sou ruim às vezes. Meu coração é mau. Mas não desista de mim. Romanos capítulo 2, versículo 2. Não vos conformes com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Essa palavra transformai-vos é uma metamorfose. Eu preciso passar por uma metamorfose. Eu gosto muito de um texto que eu vou falar durante a semana. Quando Davi estava ganhando vitórias com os seus soldados juntos, e os soldados levantavam ele para cima e diziam que ele era o melhor. Aí quando eles chegaram na aldeia deles, o inimigo tinha passado, tinha colocado fogo em tudo, roubado tudo, levado as mulheres, reféns. E então aqueles mesmos soldados, agora eles olhavam para Davi e falavam, olha o que aconteceu, nós fomos conquistar lá e nós perdemos aqui. Diz a palavra de Deus que Davi ficou sem força no chão. E ali eu olho para aquele texto, quando Davi, ele fala assim, e o texto diz, e achou força Davi em si mesmo. Sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos sempre que alguém faça força para nós. Nós queremos que a igreja pague um preço. Eu lembro quando a igreja começou uma vez, um irmão veio e falou para mim assim, pastor, um irmão me encontrou ali no restaurante, acho que você lembra até quem era. Pastor, um irmão me encontrou ali no restaurante, o pastor estava lá evangelizando no restaurante, mas ele estava evangelizando os crentes. E ele chegou para o crente e falou assim, na minha igreja você não precisa orar não, eu oro por você. Eu não preciso nem entrar em discussão com isso. Existem algumas coisas que ninguém pode fazer por nós. A tua esposa te ama, mas ela não pode fazer por você. O teu esposo te ama, mas ele não pode fazer por você. Os teus filhos te amam, mas ele não pode. O teu pai te ama, mas ele não pode. E o Espírito Santo vai lá 3 horas da manhã. Estava quase perdendo a hora. E o Espírito Santo chama de novo, 3:05. De novo, 3:10. Eu não sei o que está acontecendo, estou perdendo a hora. Eu preciso tomar um remédio para dormir. E quando na verdade é o Espírito Santo te chamando para você orar. Então hoje nós temos inúmeras pessoas tomando remédio para dormir. E o Espírito Santo fala, agora como é que eu faço? Nem acordar eu consigo mais. Olha para o irmão do lado e diga assim, é sério? Teu dinheiro não vai te colocar no céu. Teus diplomas não vão te colocar no céu. Tua igreja não vai te colocar no céu. Teu pastor não vai te colocar no céu. Teu esposo não vai te colocar no céu. Teu pai não vai te colocar no céu. Só o sangue de Jesus pode te colocar no céu. Igreja, igreja, sempre vai ser igreja. Eu nunca vi uma vida de cristão fácil. Pastor, está difícil, pastor. E quem falou que era fácil, meu irmão? E eu vou dizer para você, a tendência é ficar mais difícil. Porque a Bíblia diz que uma apostasia vai tomar conta. Escuta para mim, jovens, por favor. Para finalizando, chegando nos 30, nós estamos em 2025. Vai acontecer uma perversão muito forte na área dos jovens. Aqueles que estão em Cristo vão escapar disso. Onde está o papel da igreja nisso? Não falamos mais, não pregamos mais, não podemos falar, mas não podemos falar. Os pais cobrem os filhos com oração. Pais deixam legados de uma vida de santidade para os seus filhos. Nós não deixamos só uma herança financeira, nós temos que deixar um legado de uma vida liberta.
Aquele pecado que você não venceu, teus filhos vão ter que encarar eles de frente. E aí vem um monte de situação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra em grego usada para essa metamorfose. Eu preciso muitas vezes me colocar no meu casulo, me fechar com o Senhor e dizer: eu vou buscar o Senhor. Vou pagar um preço, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Ah, não, pastor, é muito difícil mudar. It's all difficult to everybody. Muito difícil. E por isso que muitas vezes eu tenho que me inteirar mais. Eu tenho que me entregar mais. Muitas vezes eu preciso fazer coisas diferentes. Às vezes, nas nossas finanças, muitas vezes eu pego a minha esposa e falo: está na hora de nós fazer uma oferta especial. Então nós damos uma olhada no tacho, raspamos o tacho todo e fazemos uma oferta de sacrifício. Eu nunca consegui vencer Deus. E pastor, já pensou em desistir? Eu não lembro do pastor José Junco todo dia. Mas aí eu olho, eu vou para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Nós erramos, nós pecamos, nós cometemos erros dentro da igreja, fora. Nós erramos, e na grande maioria é porque nós deixamos o padrão do mundo entrar na nossa mente. Quando o padrão do mundo entra na nossa mente, aí nós começamos a pensar como o mundo, nós começamos a caminhar como o mundo. As orgias que nós falamos hoje, falei sobre isso a vez passada aqui. A Bruna, eu estava falando com a minha esposa, Bruna nos apoia muito na nossa companhia, e por isso eu tenho uma liberdade de estar aqui, junto com os meus filhos, ela está cuidando da nossa companhia. E tenho visto muitas coisas boas, tenho preparado ela muito, tenho preparado ela demais. Eu falei para minha esposa: precisamos preparar o coração dela para ela prosperar, porque dinheiro pode estragar as pessoas. E um dia ela estava comigo, eu falei: filha, você precisa preparar o teu coração, porque dinheiro vai abrir a porta para você estar viajando bastante. Dinheiro vai abrir a porta para você ter uma agenda pessoal, aonde a agenda de Deus não cabe mais aí. Porque se nós olharmos agora, a televisão agora nos chama para todos os tipos de diversão e atrações. Então nós estamos olhando agora Luxemburgo, que lindo Luxemburgo. E agora vamos agora para a Ásia, olha as montanhas no continente asiático. Olha o Japão, olha Tóquio, olha isso, olha aquilo. E nós vemos, e sai de uma viagem, vai para outra, e sai de uma coisa, vai para outra, e sempre envolvido com um monte de coisa. E como é que Deus vai contar conosco? Eu poderia trazer isso para nós. É o nosso trabalho, é a nossa escola, uma nova faculdade. Eu quero um mestrado novo, agora eu quero isso, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero comprar isso, agora eu quero comprar aquilo, eu quero comprar aquele outro. E não temos agenda para Deus. Fala para o teu irmão: se não der para dar um glória a Deus, dá uma misericórdia aí, por favor. Eu preciso ter a mente de Cristo. A mente natural é limitada, a mente natural é carnal, a mente natural ela não resiste. É com a mente de Cristo que eu vou vencer as coisas de Cristo. Com a mente de Cristo que eu vou vencer o mundo. Com a minha mente carnal eu não vou vencer o mundo. Com a minha mente de Cristo eu venço o mundo. Aqui, igreja, como adquirir e exercitar essa mente? Precisa negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Se puder, abra comigo. Vamos ler alguns versículos aqui também. Deixa eu ver de onde. Diga comigo: cada um deve levar sua cruz. Diz a palavra de Deus, versículo 23 em diante. 9, capítulo 9 de Lucas. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se, e depois tome a sua cruz e então siga-me. Então vamos colocar isso em ordem. Primeira coisa é negar. O que é negar? Vamos lá? Vamos lá? Eu quero divorciar porque eu não estou mais feliz nesse casamento.
Eu quero sair da igreja porque eu não estou mais feliz nessa igreja. Ah, eu quero fazer isso porque eu estou mais feliz, eu quero fazer. Deus quer que a gente seja feliz. Não é isso que a gente escuta? Sim ou não? E o que Jesus fala na Bíblia? Quando nós negamos a nós é que nós encontramos a verdade. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então o meu coração está me enganando. O meu coração está dizendo, olha, desiste para que você seja feliz. Entra noutra aí para que você viva. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, tudo que você quiser escolher, você é ruim, teu coração é enganoso, não escolha tuas coisas, olha para mim, ele fala, escolha as minhas coisas da minha palavra. Negue-se a si mesmo e depois de negar vai ter uma cruz. Pega a tua cruz e siga-me. Essa cruz eu vou ter que carregar até um dia trocar por uma coroa. Eu não posso seguir a Cristo se eu não me neguei. Eu não posso seguir a Cristo se eu não quero carregar minha cruz. E seguir a Cristo é ter uma mente de Cristo. Só loucos podem servir a Cristo. Porque um louco olha para Cristo e ele fala assim, olha aqui, é a saída da minha vida. Só os loucos entendem, porque as coisas desse mundo só se nós estivermos no Espírito. As pessoas olham para mim muitas vezes. Eu lembro do David, quando estava o David naquela situação, os médicos vindo, e cirurgia vindo, e vindo para cá e vindo para lá, e eu fui orar ao Senhor, e Jesus me falou, curei o David. Ele me deu um método, me deu estratégia. Eu cheguei com a minha esposa, fiz a estratégia que Deus deu, fazendo uma história longa, curta, fiz a estratégia que Deus fez. Deus havia me mostrado na madrugada, de sexta para sábado, Deus me mostrou como era para fazer com o David, para que ele curasse o David. Nós fizemos assim, chegamos no sábado, Deus curou o David, chegou o rapaz para fazer a cirurgia, o médico que veio de outro lugar, aí Deus já havia falado para mim, o David bom, eu digo, meu filho está curado. Ele falou, não, isso aqui é uma melhora de 2 horas. Eu falei, na sua, na minha não, ele meu filho, Jesus curou ele. E no final de tudo, eles olharam e constataram, pediram para o menino ficar 2 dias em observação, e falaram, não, deixa em observação para nós olharmos. Realmente, Jesus curou ele. Jesus. Mas como que eu vou colocar isso no reporte dele? Eu falei, lá na igreja a gente chama isso de milagre. Ele falou assim, no mundo médico não existe essa palavra, meu filho. Eu digo, chama do jeito que o senhor quiser, para mim vai continuar sendo milagre. O médico se tornou um amigo meu. E ele colocou, something happened. Na vida de um cristão, something always happened. Na vida de um cristão sempre tem algo acontecendo. Na vida de um cristão não tem ponto final. Tem outro parágrafo, tem outra lei. Eu não vou desistir. Olha para o seu irmão do lado, eu não vou desistir. Eu tenho a mente de Cristo. Eu preciso ter uma entrega diária, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, eu estou me negando hoje. Hoje nós poderíamos estar numa sorveteria, num lugar bonito de Boston. Não, nós estamos na igreja. Cá para nós, para mim, esse lugar é melhor do que qualquer lugar bonito. Mas hoje eu me neguei. Amanhã, hoje, os jovens estão aqui, se negaram. Amanhã eles vão estar na escola. E a proposta vai vir de novo, negue-se. Todo dia eu vou ter que negar. Todo dia, o dia da discussão no lar, o dia do problema na rua, o dia que as finanças entram, eu preciso negar a mim mesmo. O dia que tiver falta e a gente dizer assim, não, agora não, eu estou com falta financeira, esses 2, 3 meses, a igreja não vai poder contar comigo. Irmão, não é a igreja não. É Ele. É a palavra. Algumas pessoas usam o termo, estou ajudando a igreja. Eu me recuso a usar esse termo. Estou sendo abençoado pela igreja. Como que eu vou ajudar Deus se é Ele que me dá tudo? Está aqui, igreja? Dá uma glória a Deus. Aleluia! Número 2. Número 1, entrega diária, nega-se a si mesmo. Número 2, eu preciso de uma alimentação espiritual. Número 3, desconstrução de fortalezas mentais.
que é a desconstrução da fortaleza mental? Deixa eu dizer uma. Onde você vai, amor? Hoje é domingo, não viu não? Poxa, parece que tu não tem calendário. Olha aí, domingo. Tem pessoa que já é assim, sabe? Que já perdeu aquele jeito legal de falar com as pessoas, né? Como é que você está? Estou bem. Por que está perguntando? É assim? Onde você vai? Eu estou indo para a igreja. Quando? Hoje é domingo. Domingo. Ah, então vamos, levanta lá, coloca uma roupa aí. Vamos aí, vamos. Vamos para a igreja. Qual a expectativa dessa pessoa? Se eu vou numa igreja crendo que nada vai acontecer, é isso que vai acontecer, nada vai acontecer, porque você não tem expectativa. Se eu dobro o meu joelho crendo que essa oração não vai resolver minha vida, não vai resolver a tua vida. Se você, enquanto eu estou pregando, a fortaleza mental está dizendo assim, mas eu já tentei ter uma vida de oração, mas eu não tenho. Mas eu já tentei ler um capítulo por dia da Bíblia, eu não tenho. E você continua dizendo, não, eu não vou conseguir. Não, o Alex faz, o irmão faz, o João faz, a Antônia faz, a Maria faz. Não, mas eu não, pastor, eu não sou muito desse estilo, pastor. Fortaleza. Eu preciso romper a fortaleza e dizer, quer saber? Se eles fazem, eu também vou fazer agora. Eu também vou entrar. Eu preciso entender que o esforço físico é mais fácil do que oração. Dias atrás foi feita a construção aqui na igreja, quebraram parede, levantaram parede, tira a parede, coloca a parede, tira a parede, coloca a escada, e todo mundo estava trabalhando. E eu cheguei de lá e eu lembrei de um livro que eu estava lendo. E esse livro, o pastor, ele convoca todas as pessoas para uma oração. Toda a igreja, eu quero orando, nós vamos fazer 24 horas de oração na igreja. E veio 5% da igreja. E então no momento da oração chegou o caminhão de cimento. E então o irmãozinho começou a ligar para os irmãos, manda irmãos aqui para ajudar a descarregar a carreta de cimento. Resultado, veio a igreja toda. Resumo da história, é mais fácil descarregar um caminhão de cimento do que passar uma hora de joelho orando. Por que é tão difícil orar? Pastor, eu não consigo. Claro, você não consegue porque não é fácil. Por que é tão difícil orar? Porque o diabo sabe que essa é a nossa vitória. Capítulo 10, versículo 4 e 5 de 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A minha mente diz que não. A minha mente diz que não. A minha mente diz que é difícil. E tem uma coisa que esse é o meu estilo de vida. Pastor, como é a sua vida com 50 anos de cristianismo? Todo dia o senhor levanta no fogo? Não. Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. Tem dia que não dá vontade de orar, sim ou não? Sim ou não? Ah, pastor, o senhor é pastor, não pode falar isso. Eu vou mentir no altar? Tem dia que a gente passa para cá, vê a Bíblia, passa para lá, vê a Bíblia. Tem hora que a gente, para disfarçar com o Espírito Santo, finge que nem viu. É assim ou não? Enquanto nós estivermos brigando, cadê o irmão Cid? Vem cá, filho. Vem cá. É Cid, né? Enquanto nós estivermos brigando, imagina, eu perdi a feia aqui. Enquanto nós estivermos brigando com a carne, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer. A nossa luta não é contra a carne. Tem casal que briga um com o outro demais. E a briga não é um com o outro. A briga é os dois contra
o inimigo. Não muda nada. Mas a guerra no Espírito é com o Espírito. Então eu me uno, vem cá de novo, irmão. Então eu me uno no Espírito. E agora junto com o Espírito Santo, eu vou vencer toda a guerra. Eu queria que ficasse de pé só aqueles que querem ir para o céu. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: você quer ir para o céu? Não? Olha para o teu irmão do lado e fala: você quer ir para o céu? Às vezes nós falamos assim. Às vezes nós falamos assim. Porque eu não sei, quem aqui tem menos de um ano de América? Que veio cristão do Brasil? Que é na igreja no Brasil? Menos de um ano de América? Ah, ninguém? Menos de um ano. Deus abençoe, filho. Como é que é seu nome? Guilherme. Você era cristão lá? Qual igreja você ia lá, filho? É. Mas note que no Brasil, eu vou sempre no Brasil, prego conferência no Brasil. E lá é culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Alguns dias tem 2 cultos. E a gente chega na América. Quanto é que ganha o dólar aí? É $20 por hora. Uau, $20 são 80 reais. Ou 100 reais. Não? Ah, pastor, sorry. I can't. É assim, não? Eu não falo isso para me gloriar. De maneira alguma. Porque eu sei que se eu estou aqui é pela pura misericórdia dele. Mas eu nunca troquei um domingo de trabalho por um culto da igreja. Eu já passei momentos de fraqueza, mas eu nunca abandonei o barco. Eu já fiquei bravo com o meu pastor, mas eu nunca levantei minha mão contra ele. Servir a Deus não é para qualquer um. Porque ele falou assim: muitos são chamados, mas poucos. Então vamos lá. Ah, pastor, eu sei que eu não vou ser qualificado, então não vou nem tentar. O diabo pode fazer algumas pessoas pensar assim. Mas vamos analisar uma coisa aqui. Dias atrás eu estava lendo sobre um time de futebol e eu não me agarrei com os nomes. Esse time, ele chamou mais de 300 pessoas para qualificar 22 ou 24 pessoas, se não me foge a memória. Foram 300 pessoas que passaram por todos os tipos de testes para escolher 22, 24 pessoas. Obviamente que precisaria ter dribles,
mais do que o esforço físico, não era só se dispor, mas só aqueles de garra que conseguiram chegar. Deus, Ele chamou pessoas de todos os tipos. Nós somos chamados. Seremos escolhidos? Olha para a pessoa do seu lado e fala: você está pronto para ser escolhido? Eu falei, pastor Alex, o dia que você tiver medo de pregar a verdade, você deixou de ser pastor. Eu sei que alguns tipos de mensagens, elas podem lotar a igreja. E se nós conseguirmos lotar a igreja da maneira correta, nós vamos fazer. Mas Jesus não lotou a igreja. Jesus tinha 12 discípulos. E com esses 12, Ele mudou a história. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus me tocou no meu coração para parar tudo, cancelar toda a minha agenda, ir lá e comprar uma passagem, meu dinheiro, e vir aqui. Eu amo almas. Eu sei o que está sendo pregado. Eu não quero dirigir uma igreja que vai para o inferno. É a minha mensagem, pastor. Às vezes eu venho com a mensagem, não lembro o que eu preguei aqui. Preguei a última vez aqui, a vinda de Jesus, né? Minhas mensagens assim. Eu prefiro pregar a verdade. O Espírito Santo precisa tocar muitas pessoas aqui. Eu estou com muita coisa para fazer. Muita coisa. Mas Deus tocou no meu coração para vir passar. Coloca a campanha lá para mim, filho. E eu vou estar todos os dias aqui na igreja até sexta-feira. E mais, eu não sei se a igreja abre para a oração da manhã aqui. Abre? Que horas? Quero uma cópia da chave. Se tiver um irmão e uma irmã, minha esposa vem comigo. Das 5 às 7 essa semana nós vamos estar orando aqui na igreja. Das 5 às 7 da manhã. Eu sei que é frio. Eu não gosto muito do frio e eu gosto do meu sono da manhã. Mas eu também gosto de orar, então vamos ficar com a oração. Aqueles que quiserem me acompanhar das 5 às 7, nós vamos estar orando durante essa semana aqui. Eu não sei como é que está a sua vida, porque essa mensagem aqui hoje não é para pessoas descrentes. Essa mensagem hoje é para nós. Imagina nós chegarmos no céu e dizer: trabalhei 10 anos na igreja, ou pastoreei, ou fui líder do louvor, ou fui professor das crianças, e fiquei. Não dá tempo mais. E talvez alguma pessoa pode estar pensando: olha, pastor, mas eu estou com alguns pecados aqui, eu não estou conseguindo vencer, então eu vou desistir agora para voltar depois. Eu digo: não desista, porque se está difícil você caminhando, manquejando, imagina se você parar. O mundo lá fora está terrível. As pessoas não têm esperança. O mundo está vivendo um momento de caos, de medo. As pessoas estão amedrontadas, tudo está jogando medo. Eu moro na frente do mar e esses dias atrás eu saí caminhar na rua, na areia, e uma senhora veio e perguntou para mim assim, falou: senhora, o senhor viu aqueles 2 barcos lá? E eu falei: estou vendo, está lá, faz 6 dias que eles estão lá. Será que não é um outro país que está aí fazendo alguma coisa? E eu falei: era uma mulher lúcida, não era uma mulher que tinha... As notícias estão deixando o povo louco. Vamos ser atacados, vai vir um apagão, vai sumir, vai isso, vai aquilo. O mundo está assim, ó. Mas quem está em Cristo, está dentro do barco no meio da tempestade. Eu vou dormir porque eu sei que Ele está no controle.
gostaria de poder ficar mais aqui, poder ajudar o meu filho Alex aqui. Mas eu queria pedir a você que você tomasse proveito. Tomasse proveito dessa minha semana aqui. Vai ser culto todos os dias, vai. 7h30 nós vamos abrir o culto, até 7h30, 8h oração, e 8h vamos ter uma palavra. 9h15 a gente finaliza. Pastor, é uma semana. As crianças talvez dormem um pouquinho menos por causa da escola, mas eu quero te convidar para você levantar o teu nível de fé. E se você não pode estar aqui das 5 às 7, marca um horário na sua madrugada para você levantar. Ou de manhã ou qualquer horário. Mas essa semana eu estou buscando você para você criar um novo estilo de vida. Tem tantas pessoas lá fora precisando da gente. Quantas pessoas estão precisando? Como é que nós vamos falar de Jesus se a gente não está vivendo Jesus? A nossa falsidade, hipocrisia, precisa ser transformada numa mente de Cristo. Quantos de vocês estão dispostos de passar essa semana comigo aqui na igreja? Pega esse flyer, a mensagem que eu mandei. Depois nós vamos fazer um vídeo também. Me ajuda a compartilhar isso, envia para muitas pessoas. Porque eu sei que durante essa semana vão aparecer pessoas aqui que a saída deles vai ser o socorro, vai ser o culto daquela noite. Deus me falou que aqui tem pregadores que estão escondidos. Deus me falou que aqui tem pessoas que têm um dom de ganhar alma muito grande. Mas vocês estão escondidos embaixo de um colchão. Se eu não fizer, alguém mais vai fazer. Sim, não somos insubstituíveis, claro que não. Mas Deus está contando com o meu e o seu trabalho. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.